Calorosas saudações e Miguel Sousa Tavares está assustado com André Ventura. Aliás, deixem-me que vos diga, quase tão assustado como eu, pai, há 2 segundos atrás, porque me tinha esquecido de dizer para colocarem like neste vídeo. Portanto, meus amigos, não façam com que eu fique com medo e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e têm também as minhas redes sociais. O Instagram é novo, o antigo já não existe, está aqui o arroba, podem seguir-me lá, o Twitter e o TikTok também é igual. Vamos então ver os comentários que ontem o Miguel Sousa Tavares fez relativamente à imigração, à questão do Chega, o André Ventura, enfim, toda esta problemática e vamos analisar. A imigração, em jeito de início de conversa, na tua opinião, é um problema em Portugal? Todos os dados dizem que não. E basta pensar como é que funciona a economia deste país para perceber que não, nós temos... Mas havia muitas pessoas enervadas na manifestação do Chega, aparentemente enervadas com a situação dos imigrantes. É normal. É normal. Quando há um líder que apela à histeria de massas, é natural que as pessoas estejam enervadas. E essa é a estratégia de André Ventura. Eu não estou convencido que André Ventura não quer eleições e também não estou convencido que o Chega descesse em eleições. Agora, o que eu tenho a certeza é que André Ventura está a trabalhar cada vez mais das franjas extremistas da sociedade. E esta manifestação era do Chega, mas tinha ao lado o 1143, que é a organização neonazi de Manuel Machado. Mário Machado. Mário Machado, lado a lado. Caminhando lado a lado de braços dados. Eu nunca tinha visto o André Ventura tão histérico, com aqueles gritos, depois com a bandeira nacional aqui enfiada no cinto das calças, aos gritos da pátria lusitânia. Esta é a nossa terra, até morrer, uma histeria total, uma coisa desabrida, completamente histérica. Vamos por partes aqui do que ele diz. Acho que ele... com nenhum... Sim, ele já terminou aqui este raciocínio inicial. Vamos por partes do que aqui o Miguel Sousa Tavares diz. Eu discordo completamente da declaração inicial dele quando ele diz que a imigração neste momento não é um problema. Ele dizer isto, enfim, está completamente distante da realidade em Portugal. Eu não sei até que ponto é que o Miguel Sousa Tavares depreende que dizer que a imigração em Portugal é um problema e ele acha que por dizer a alguém que a imigração é um problema, isso significa que os imigrantes, só por serem imigrantes, são um problema. Isso são coisas diferentes, ok? Uma coisa é alguém ser um imigrante e tem a legitimidade pela via legal de vir para Portugal e contribuir para a sociedade portuguesa em setores de atividade económica que efetivamente o país precisa em determinados setores. Outra coisa é nós olharmos para o circuito de imigração neste momento em Portugal, que muitas das vezes, para não dizer a maior parte dos casos, não é controlado, não é regulado e que leva a situações neste momento em que tenhamos grupos praticantes do terror a operar em Portugal. Os Tigres do Calistão, o Grupo do Comando Vermelho, a maior organização criminosa da América do Sul, da América Latina. Portanto, que opera inicialmente no Brasil, mas já tem operações aqui em Portugal. Portanto, olhar para isto tudo e dizer que a imigração neste momento não é um problema em Portugal é completamente, enfim, desfeito da realidade atual. Ele depois vai para outra parte e diz que nunca tinha visto o André Ventura tão histérico, etc. E que depois trabalha nas franjas mais extremistas da sociedade. O Chega não é um partido extremista, não é um partido de extrema-direita. Agora, é possível que a extrema-direita em si se aproveite de determinadas narrativas com maior similitude às suas bandeiras para cavalgar nisso, ok? Agora, nesse aspecto, aí terão que perguntar ao André Ventura se demarca, se junta, enfim. E eu não sei até que ponto é que essa pergunta lhe foi feita diretamente. Eu, pelo menos, não vi, não é? Agora, que a intenção da manifestação era no sentido de combater a imigração descontrolada, ou seja, no sentido lato da manifestação, eu acho que a manifestação é importante, ok? Podemos pegar no que o Miguel Sousa Tavares aqui diz e dizer mas e a posição extremada de achar que os imigrantes são todos maus e etc. Eu não acho que os imigrantes são todos maus. E acredito que a maior parte, para não dizer a grande maioria mesmo, das pessoas que estiveram naquela manifestação, também não tem essa crença, não é? Efetivamente, talvez haja perspectivas mais radicais, mas não me parece que tenha sido essa a visão a demonstrar. Pelo menos do meu ponto de vista. Não sendo eu também alheio ao facto de compreender que as forças mais extremadas aproveitam-se destes movimentos ou desta narrativa mais similar à sua narrativa política, não é?
Mas aqui discordo completamente do Miguel Sousa Tavares. Com nenhum dado de facto, com nenhum dado novo, repetindo no fundo aquilo que são mentiras constantes. E lamento dizê-lo, mas que é uma tática muito antiga, que é repetir uma mentira tantas vezes até que ela se torne verdade. Foi ensinada por Joseph Goebbels, o chefe da propaganda nazi na Alemanha nazi. Primeiro, não há imigrantes demais. Há um estudo recente da Universidade do Porto que diz que Portugal precisa de importar 183 mil imigrantes por ano para crescer pelo menos 3% ao ano e para nos aproximarmos dos países europeus. Isso, repare, eu olho para esse estudo e a questão, eu coloco aqui várias questões ao Miguel Sousa Tavares. Primeiro, fazer uma comparação do regime nacional socialista alemão a um partido como o Chega, que nem sequer na Europa do Leste ou até na Europa Central seria considerado um partido de extrema-direita. As pessoas nem diriam que ele era de extrema-direita como é aqui, seria um partido de direita perfeitamente normal. Isto no caso do Chega, somente o Chega. Eu nem vou tanto por aí, mas fazer a comparação ao regime nacional socialista, acho que descredibiliza. E ao mesmo tempo dizer que o país precisa de 183 mil imigrantes por ano, enfim, parece-me de loucos, porque se todos os anos entrarem, isto são quase 200 mil pessoas, se todos os anos entrarem 200 mil pessoas, arredondadamente, vamos simplificar a conta, por ano em Portugal, significa que ao fim de 5 anos temos 1 milhão de imigrantes a trabalhar aqui. Como é que isso pode ser bom economicamente se nós temos falta de recursos na saúde, falta de recursos a nível da habitação, há falta de casas? Se nós a cada 5 anos temos 1 milhão de pessoas a entrar no país, o Miguel Sousa Tavares acha que em 5 anos se consegue construir 1 milhão de casas em Portugal? É que a lei da procura e da oferta funciona desta forma. No caso da habitação e da saúde, vou falar mais da habitação, que é mais direta e mais simples de entender. Se nós já temos falta de casas com a população atual, ativa principalmente, imaginem o que seria com 1 milhão de imigrantes, sensivelmente, a entrar em Portugal a cada 5 anos. Portanto, não, Portugal não precisa disso para crescer 3% ao ano. Há vários modelos de negócio de países que conseguiram implementar ritmos de crescimento económico muito superiores àquilo que tinham no passado, sem recorrer a quantidades de imigração brutal. E países mais pequenos, não é? Em casos até particulares sem grandes recursos, como é o caso, por exemplo, de Singapura, não é? Que se fez ali, pronto, uma espécie de air hub a nível asiático, enfim, ou o que o Ruanda está a fazer, por exemplo, em África, porque o objetivo do Ruanda, no caso, sei que não tem muito a ver, mas como dei o exemplo de Singapura, é transformar-se na Singapura africana através da questão da aviação. Portugal podia ter feito isso no passado, por exemplo, dada a nossa posição estratégica de entrada para a África e de costas voltadas para as Américas, não é? E de entrada para a Europa. Portanto, enfim, há várias formas dos países enriquecerem sem recorrerem a mão de obra que muitas das vezes é barata e explorada por empresários em condições humanas deploráveis, que incentiva a que as redes de tráfico humano e imigração ilegal continuem. Portanto, e outra coisa, nós temos agora 400 mil imigrantes que vão ter a situação regularizada, que estavam ilegalizados e que, enfim, a maior parte deles serão legalizados. Ou seja, para este ano até já temos um excedente, não é? São 183 mil necessários. Agora vão ser regularizados 400 mil. Enfim. Segundo, são eles que estão a repor a saúde demográfica, chamemos assim, porque enquanto que os portugueses não fazem filhos, eles fazem. Com isso, terceiro ponto, os imigrantes estão a sustentar a segurança social. Eles não estão a receber do Estado português aquilo que eles recebem, que é cerca de 240 e tal milhões de euros. Eu não sei se temos aí o quadro. Sim. É muitíssimo menos, é 1/5 daquilo que eles contribuem para a segurança social. O saldo final é positivo. Aqui está. Em 1.604 mil milhões de euros. Isto é o que os imigrantes que trabalham contribuem para a segurança social. Mais uma vez, o Miguel Sousa Tavares continua a dar este argumento, a comunicação social continua a dar este argumento. E, efetivamente, estes números são verdade. Mas se não se olhar para o contexto destes números, não se entende qual é que é o foro do problema aqui em questão. Portugal tem tido muita imigração nos últimos anos de países menos desenvolvidos, em que muitos desses casos há as questões de imigração ilegal, redes de tráfico humano e etc. Essas pessoas que estão cá ilegalmente ou as que se legalizaram através de uma entrada ilegal fazem contribuições muito baixas per capita para a segurança social. Um imigrante europeu ou um investidor americano que esteja aqui em Portugal, se fizer ou se receber um salário de 10 mil euros,
a pagar 11% de segurança social, dá logo 1000 e tal euros para a segurança social. Enquanto que trabalhadores de países que vêm de países menos desenvolvidos, para chegarem ao nível de um trabalhador de país desenvolvido que ganha aqui 10.000 euros, será quase 11 ou 12 trabalhadores. Se ganhar 800 euros de salário mínimo, paga 11% de segurança social, dá 80 euros por mês à segurança social. Enquanto o outro trabalhador europeu ou americano, por exemplo, que está aqui com um salário mais elevado, se ganhar 10.000 euros ou 5.000 euros, desconta logo 500 ou 1.000 euros para a segurança social. E isso é comprovado pelos dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, curiosamente num governo do PS, em que as contribuições per capita, por exemplo, de zonas como a CPLP ou as zonas do Indostão, estão até abaixo da média das contribuições dos imigrantes e abaixo da média das contribuições dos portugueses para a segurança social. Aqueles que contribuem mais e acima da média são, curiosamente, os imigrantes europeus e da Oceania, no caso Nova Zelândia e Austrália, no caso em concreto. Isto numa visão per capita. E do Reino Unido, porque agora como está, eu até posso colocar aqui a folha, os dados são de 2021, não são antigos, são recentes. Portanto, é preciso perceber a contextualização disto. Portugal não tem tido uma imigração grande do ponto de vista dos países ou em massa, não é? Não temos tido muita imigração qualificada, é mais imigração com baixas qualificações. Portanto, as pessoas revoltam-se, não é com este dado em si, o Miguel Sousa Tavares tem que compreender isso. As pessoas revoltam-se é com alguns casos, para não dizer vários, porque até a própria comunicação social já o admitiu, de pessoas que vêm para Portugal e que lhes perguntam, então, mas está aqui a trabalhar neste momento? E a pessoa diz que não, mas tem um apoio do Estado a ser recebido. E não digam que não, porque isso acontece, e há televisões que já o mostraram. E, portanto, se até as próprias televisões já mostram isso, é porque a situação já não é tão rara quanto isso, porque já tem relevância para ser exposta. O debate não pode ser assim. Nós não podemos olhar para esta questão e negar tudo e qualquer coisa que seja um problema adjacente ou correlacionado com a imigração, porque ele existe. Tem que ser debatido de forma séria e não vamos lá com gritos e berros de um lado e do outro. Eu compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente. Agora, o debate tem que existir e não negarmos esse debate e os factos reais e a contextualização dos factos. Mais importante disso tudo. Da qual beneficiamos todos os portugueses. Portanto, esta é uma mentira para ser desmentida. Outra mentira, que os imigrantes estão a roubar empregos aos portugueses. É falso. Os imigrantes estão a trabalhar, normalmente recebendo o salário mínimo, sem nada a ver com as regalias sociais e a defesa sindical que têm os outros trabalhadores portugueses em setores onde os portugueses não querem trabalhar. Mais uma vez, eu não sei se o Miguel Sousa Tavares tem noção do que está a dizer, porque ele próprio se contradiz. Quando ele diz os imigrantes não roubam trabalhos aos portugueses. Assim, de forma direta isso não vai acontecer, mas subsequentemente, pelo facto de ganharem salários tão baixos, quando ele próprio diz, eles estão a ganhar o salário mínimo. Ora, em muitos casos, o que muitos empresários vão fazer, no caso desses imigrantes que estão dispostos a ganhar muito menos por aquilo que um português está disposto a ganhar, esses imigrantes vão aceitar o trabalho. E os cidadãos portugueses não querem esses salários e, portanto, imigram. A questão aqui não é os imigrantes fazerem os trabalhos que os portugueses não querem fazer. A questão aqui é os imigrantes quererem receber os salários que os portugueses não querem receber. A questão é essa, porque são demasiado baixos. E o que acontece é que há muitos empresários que se aproveitam disto e exploram em condições desumanas e completamente estapafúrdias os imigrantes, que às vezes até vêm em redes de tráfico humano e imigração ilegal. Porque quantos e quantos portugueses não imigraram para fora do país, emigraram, no caso, não é? Para trabalhar em agricultura, indústria, portanto, no setor metalúrgico. Quantos? Eu próprio conheço imensas pessoas, e a estatística também mostra isso, podem ir pesquisar, quantas pessoas nos últimos 30 anos imigraram, não só para trabalhar no setor terciário de serviços e comércios, mas também para trabalhar na indústria, em países como a França, a Suíça, principalmente, ou até o Luxemburgo. São vários os exemplos, milhares de portugueses, para não dizer mesmo centenas de milhares de portugueses. Portanto, é isto que o Miguel Sousa Tavares não compreende. O facto de nós termos uma imigração cada vez maior aqui em Portugal leva a que os imigrantes não venham de uma forma direta a roubar os empregos, mas, como muitos deles vêm em situações completamente desumanas, subjugam-se a salários completamente desumanos e muitas das vezes muito abaixo do salário mínimo, porque o problema aqui é os imigrantes não vêm fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer, os imigrantes vêm receber os salários que os portugueses não querem receber e, portanto, imigram para outros países da Europa minimamente desenvolvidos, ou no caso, bem mais desenvolvidos que Portugal. Este é o problema. Este é o problema. Se eles saíssem, por exemplo, 40% deles estão na agricultura e pescas, uma fatia enorme está na construção civil, que agora é essencial para as obras do PRR.
Outra fatia enorme está no serviço de turismo, que é essencial para a economia do país. Ou seja, na tua opinião... Só mais uma coisa, criminalidade, outro mito falso. Outro mito falso. Não há nenhuma relação, e o relatório de segurança interna diz, entre imigração e criminalidade. Pelo contrário, nos pontos onde há mais imigrantes, há menos criminalidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, a propósito ainda deste triplo assassinato de ontem, que está a chocar o país porque é de facto de uma violência... Nós estamos habituados. E invulgar, enfim, motivos fúteis, um assassínio múltiplo de raiva... Reparem, a economia normalmente diz muito sobre aquilo que são a qualidade das zonas. E eu gostava de saber se o Miguel Sousa Tavares compraria uma casa, ou vamos colocar isto assim, se isto efetivamente é verdade, e já nem vou colocar aqui em questão as nacionalidades atribuídas desde 2006, que foram para aí quase 1 milhão, mas por que razão é que as casas são mais caras em Cascais do que propriamente em determinadas zonas específicas da Amadora? Não é? Portanto, pergunto-me aqui, não é? Portanto, é uma que nós não podemos ignorar isto. Nós não podemos ignorar isto. E volto a frisar, uma pessoa, independentemente da sua origem de país, independentemente da sua origem étnica, tem todo o direito a procurar uma vida melhor e tentar vir para Portugal. Sem sombra de dúvida, tem essa legitimidade. Agora vai ter que passar por um processo de legalização e Portugal tem que perceber se efetivamente necessita, de um ponto de vista económico, a presença dessa pessoa aqui no nosso país. Isto na questão das imigrações. Nas questões dos refugiados é diferente, porque aí, enfim, acho que aí a compaixão tem que estar acima de tudo o resto, porque os refugiados estão a fugir da guerra, não é? Portanto, aí é um caso diferente, falamos de situações efetivamente mais complicadas, casos da Ucrânia, etc. Pronto, casos assim do género. Mas era muito mais por aí, não é? Lidado com que alguém vai buscar uma arma e dispara sobre desconhecidos, e o carinho que essas pessoas, nomeadamente o barbeiro, tinham no bairro. André Ventura voltou a repetir nas últimas horas que... Hoje no Parlamento. E hoje no Parlamento, e nas redes sociais também com grande intensidade, que não é possível continuar a pactuar com os ciganos. Bom, os ciganos não são imigrantes, são cidadãos portugueses. Eu creio que não foi isso que ele disse. O André Ventura não disse não é possível compactuar com ciganos, não foi isso que ele disse. Eu acho que ele disse não podemos continuar a compactuar. O que o Ventura disse foi não podemos continuar a compactuar com a impunidade da comunidade cigana. Acho que foi isso que ele disse, que é significativamente diferente, a meu ver. Mas enfim, continuando. Em primeiro lugar. Segundo lugar, André Ventura tem divulgado muitos vídeos falsos sobre informação. Isto é verdade. Ele aqui tem toda a razão. O Ventura divulgou ultimamente alguns vídeos que alguns deles nem sequer eram... Ou melhor, os vídeos em si não eram falsos, não eram de inteligência artificial. Que creio que também não era o termo que ele estava a dizer, ou que percebeu. Isto é a nossa diferença de gerações aqui, se calhar, a falar. Mas eram falsos no sentido em que alguns deles nem sequer existiam em Portugal, outros que já eram completamente desatualizados. Enfim, acho que isso também não é necessário e não fica bem. Acho que aí é péssimo por parte do Ventura. Não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro, porque retira credibilidade imensa e segundo, a situação de criminalidade em Portugal já é grave. Não é preciso estarmos aqui a inventar histórias para fazer isso, mas aqui eu concordo plenamente com o Miguel Sousa Tavares. O Ventura aí, péssimo. Muito mal. E o Chega? Nas redes sociais. A PSP teve que, aliás, corrigir algumas dessas. Corrigiu vários. E não é só... E aqui ele toda a razão. Aqui dou-lhe toda a razão. Dou-lhe toda a razão e já não é a primeira vez que o Ventura e o Chega fazem isto. Pá, minha faca corta à direita, ele aqui, toda a razão. Sem sombra de dúvida. Em termos de segurança, por exemplo, um deputado do Chega dos Açores divulgou que andava um barco chinês a pescar ao lado de uma ilha açoriana, foi para lá a Marinha Força Aérea, o Orion andou ali não sei quantas horas em cima, gastámos 45 mil euros com uma mentira do Chega. Porque estas coisas pagam-se, isso ainda é o menos. Agora, de facto... Como nós vivemos numa época de desinformação e as pessoas seguem as redes sociais, as mentiras de André Ventura vão pegando. Agora, é preciso compreender que este senhor é perigoso. Ele está-se a tornar uma pessoa perigosa. Não pelo seu discurso nem pelas suas ideias, que já de si eu considero perigosas, mas é a minha opinião e ele tem a legitimidade de ter a dele. Agora, eu não aceito que no debate político se recorra à mentira sistematicamente. Os dados que acabamos de dizer provam que André Ventura mente. Esta parte final, aqui... Eu terei que concordar certamente em parte, porque houve efetivamente informação divulgada que não era verdadeira. E isso não é bom. É péssimo, aliás.
Primeiro porque descredibiliza qualquer político que seja, e principalmente no caso do Ventura, porque depois passa por hipócrita aqui, não é? Contudo, no resto, no tópico em questão, ou seja, à parte da questão político-partidária aqui, não é? A visão do Miguel Sousa Tavares relativamente ao tópico da imigração, eu discordo completamente dela. Eu não sei, ele até tem posições mais à direita em determinados tópicos, não compreendo o porquê, gostava mesmo de perceber, se possível, complicado de acontecer, mas gostava de ter uma conversa no sentido de perceber o porquê. Tenho genuína curiosidade, porque não consigo compreender. Não sei se é uma distância da realidade atual muito grande, não sei se é uma bolha ali, não faço a menor ideia, mas tento perceber o porquê. O que o leva a pensar desta forma é porque, reparem, há partidos de esquerda que não têm esta visão tão defendedora da imigração, tal e qual como Miguel Sousa Tavares tem. Aliás, nós já vimos, por exemplo, em determinados aspectos, partidos como o PCP, não numa narrativa igual à do Chega, mas, por exemplo, a falar da questão da imigração e dos controles e etc. Por exemplo, há partidos até no centro-esquerda europeu que falam das questões da imigração e etc. de uma forma muito mais musculada do que propriamente o Miguel Sousa Tavares. Gostava de perceber porquê e não compreendo, mas enfim, é o que ele diz. Enfim, é uma democracia, ele tem a dele, eu discordo, eu terei a minha, o Ventura tem a dele, portanto são três visões distintas. Mas enfim, digam-me a vossa opinião. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.